Mental Life. Conversations in Psychoanalysis. Conveying psychoanalytical thought simply. Bem-vindos. Chamo-me Nuno Sousa Monteiro, sou membro da Sociedade Portuguesa de Psicanálise e trabalho em psicanálise e psicoterapia em clínica privada em Lisboa e sou o vosso anfitrião neste podcast. Nestes primeiros episódios, vamos focar a nossa atenção no pensamento de Donald Meltzer, através da sua própria voz, gravada em sessões de supervisão. A nossa convidada de hoje é a doutora Maria José Azevedo. É psicóloga clínica e psicanalista, membro associado da Sociedade Portuguesa de Psicanálise, membro da IPA, da FEP e da Sociedade Europeia para a Psicanálise da Criança e do Adolescente, e trabalha em clínica privada em Lisboa com bebés, crianças, adolescentes e adultos. É formadora e também escritora, com vários artigos e livros publicados, inclusivamente de ficção. Uma das áreas de particular interesse para si é o pensamento kleiniano e o trabalho dos pós-kleinianos, como Donald Meltzer. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite para aqui estar. Obrigada, eu. E no episódio de hoje vamos pensar acerca de um excerto em que Meltzer se refere à função de interpretação por parte do analista. Muito bem. Vamos ouvir. Sim. The patients are not eager for interpretation. They're not eager for interpretation at all. What they want is attention and interest. And so long as you're paying attention and taking an interest, the patient is bound to be satisfied and gratified. As soon as you start interpreting, you disturb the patient, you upset the patient, you are bound to start dismantling all their own prearranged ideas. You have to wait for emotional intuitions to come to you before you start interpreting. The task of interpretation is not to simply interpret, but to show the evidence and what it might mean. What it might mean, not what it does mean, but what it might mean. And to elicit the patient's opposition, resistance, associations. O que é que este excerto começa por lhe sugerir? A primeira coisa que me sugere quando estou a ouvir o Meltzer é, para já, o seu tom de voz. Ele fala pausadamente, ele fala com emoção, ele fala ligando a emoção àquilo que está a dizer. E penso que essa é uma das qualidades e das características do pensamento meltzeriano, se é que podemos dizer assim. É que Meltzer não cuidou só das questões da interpretação. Embora este excerto diga respeito à interpretação, eu penso que ele fundamentalmente está-nos a alertar para o facto de que a psicanálise não é só interpretação. Então, podemos começar por imaginar a primeira reflexão acerca deste excerto como um exercício em que nós decompomos aquilo que ele diz lexicalmente com aquilo que ele diz do ponto de vista de criar um ambiente. É esta também a técnica que ele vai ter em psicanálise. Em psicanálise, ele vai se preocupar com a criação de um setting, a criação de um ambiente e com a interpretação propriamente dita. Na criação de um setting, ele diz-nos que essa é a principal tarefa do analista. E essa tarefa é uma tarefa que reside em conseguir facilitar para o paciente a tarefa da transferência, sem que o psicanalista contratransfira, de tal maneira
que o paciente vai ganhando experiência à vontade nessa experiência de transferir sem encontrar a contra-transferência do analista, agida, e então começa a poder expressar-se e poder começar a viver a sua transferência na relação. E essa manutenção do setting para o Meltzer é algo que tem duas vertentes. Uma vertente é uma vertente em que ele modula a ansiedade, modula o setting através do cuidado para com os aspectos não lexicais e, por outro lado, cumpre a tarefa analítica da interpretação utilizando os elementos lexicais. Começando então agora por ver o que é que o Meltzer nos diz neste primeiro trecho. O paciente não está interessado na interpretação. Enquanto nós não interpretamos, o paciente está tranquilo, está feliz. Ponto. Porquê é que o paciente está feliz? Ele não nos diz, mas o que eu penso é que o paciente está feliz porque o paciente está a utilizar aquela primeira defesa que foi descrita em psicanálise pelo Freud, que é uma defesa de evacuação. Portanto, quando nós deitamos fora aquilo que nos incomoda, estamos aliviados, estamos felizes. O paciente chega e fala-nos dele, do que o incomoda, do que o aflige. O analista não interpreta. E é bom que não interprete. Portanto, porque o paciente precisa de poder viver a sua transferência sem encontrar logo a seguir uma interpretação. Isto remete-nos também para uma questão que incomodou muito o Meltzer, porque o Meltzer foi analisado pela Melanie Klein. A Melanie Klein dizia que o setting analítico se estabelecia com a interpretação profunda, ou mais profundamente possível, à ansiedade mais profunda do paciente. E logo que isso fosse possível, o analista devia de fazê-lo. E o Meltzer não se dava bem com esta coisa. O Meltzer foi analisando dela e não gostou. Eu penso que ele não gostou, porque é uma das reflexões que ele faz, precisamente sobre esta questão de que o paciente está contente porque o terapeuta, o analista, não está a interpretar, porque ele analisou esta questão da interpretação de profundidade o mais depressa possível, logo que ela emerge. E o que é que ele pensou a propósito? Ele pensou a propósito que isto radica, de certa maneira, de uma certa omnipotência do analista. Porque o analista, antes de explorar, de fazer uma coisa que ele chama interpretações exploratórias, que são interpretações que se destinam a preparar uma interpretação mais à frente, mais construída, ou até mesmo a facilitar no doente que seja o doente a descobrir a interpretação, o insight, para ser ele capaz de fazer a sua interpretação. Em vez de haver essas interpretações preparatórias, como o Meltzer vem a sugerir, a tal interpretação, logo que a ansiedade surge, como que castra essa possibilidade no paciente, tornando o paciente passivo. Isso cultiva uma certa passividade no paciente. E ao mesmo tempo, parece-me, inviabilizando aquele primeiro momento evacuativo. Porque esses dois pontos que ele, na primeira parte do excerto, interesse e atenção, como sendo os pontos que fundam o espaço terapêutico, como ele deve ser, como ele diz, não é? Se houver isso, está tudo bem. Para que haja as primeiras expressões e até a primeira construção até de uma relação transferencial, é preciso que o ambiente seja propício. Claro. E parece-me que aqui nesta ideia do Meltzer, o propício é que o analista não interprete, não é? Mas esteja interessado e atento. Agora, parece-me que estar interessado e estar atento, que ele refere aqui, tem uma profundidade que estas palavras comumente não têm, não é?
Não sei bem até Sim. onde é que vai a profundidade, mas é qualquer coisa de que não é de todo, não parece-me que não é de todo consciente. Ele cultivava conscientemente. Penso. A Melanie Klein, a analista dele, era uma mulher muito atenta e todos os analisandos que ela teve refletiram isso nas memórias. A atenção que ela tinha para com o paciente, a devoção que ela tinha para com o paciente. Mas o que eu penso aqui, sobre aquilo que está a dizer, é que é uma atenção que se manifesta através de algumas qualidades do analista. Qualidades são essas. A qualidade de contenção. Não ir a correr dar uma interpretação. A qualidade de permanência. Portanto, ele diz que para transmitirmos uma noção de permanência ao paciente, que é absolutamente necessária na criação do setting, o melhor é sermos simples. Não é? Essa simplicidade tem uma ligação direta com uma estabilidade que o analista transmite ao paciente. Estabilidade da maneira de estar, às vezes até mesmo da maneira de se apresentar, não é? Até mesmo fisicamente. Não que isso tenha que ser um cuidado nosso, mas sabemos, por exemplo, como se nós mudarmos radicalmente de maneira de vestir, podemos interferir com a transferência do paciente mais perturbado em início de processo, ou com o paciente com aspectos mais psicóticos, que até pode nem nos reconhecer, não é? Porque o paciente projeta-se de tal forma sobre o exterior, sobre o nosso espaço físico, como também sobre nós, estando incluídos nesse espaço físico, que uma mudança radical em nós implica um corte no setting. Portanto, este estar atento ao paciente é estar atento a todas as suas necessidades mais infantis. É não interpretar a correr muito, é ser contentor, é manifestar interesse. E essa manifestação de interesse vai ter relação com o que eu estava a dizer há bocadinho, no segundo aspecto importante do Meltzer, do que consiste uma psicanálise, na modelação, os aspectos não verbais da relação analítica, porque o paciente sente inicialmente a nossa contenção emocional, o nosso interesse emocional. Não é só porque fazemos perguntas, as tais interpretações exploratórias são muito importantes, e nós sabemos que quando isso fracassa é um desastre. Vemos como há tendência às vezes para se fazer uma interpretação sem se saber de que é que se está a interpretar, não é? E depois em supervisão perguntamos, olha, mas então essa situação que aconteceu deu-se porquê, ou em que altura, ou foi o quê? Não sei bem. Então não sabemos bem, não podemos interpretar. Temos de fazer interpretações exploratórias, é o tal interesse, que é manifestado verbalmente. Mas depois também há o interesse que é manifestado através da emoção, da comunicação emocional, do tom de voz, do ritmo da voz, a tonalidade, até às vezes a nossa postura. Por exemplo, um paciente muito deprimido, mesmo que esteja no divã, pode beneficiar muito, no momento em que esteja mais deprimido, em que eu me inclino mais sobre ele, em que ele sente isso como uma interpretação de interesse por ele. Portanto, o paciente não quer ouvir interpretação nenhuma, quer sentir que se pode entregar, que pode ver-se livre da sua ansiedade e que encontra alguém que o contém, que se interessa por ele, que vai cuidar dele, e essa experiência repetida vai lhe dar segurança para ele poder viver a sua transferência sem estar à espera da resposta contra-transferencial do analista. Este excerto, no total, para mim tem 3 pontos. Não é? Pois tem. Esse é o primeiro. É o primeiro. Mas depois, esta questão de é preciso esperar que aquilo que ele designa por intuições emocionais Exato. cheguem. De novo, aqui há qualquer coisa interessante também, mais uma vez, parece-me que é, eu não sei o que é que acha, mas
Aqui é qualquer coisa que é preciso esperar que apareça. E não propriamente o analista ir buscar qualquer coisa, mas esperar que surja. Eu acho interessante este primeiro momento. Não interprete. Segundo momento, espere pelas intuições emocionais. É muito interessante porque ele tem uma grande experiência, tinha uma grande experiência de supervisão e tinha a experiência de fazer, portanto, estar com um analista, a informação e dar-lhe a sua interpretação do que estaria a acontecer, e teria, como todos nós temos, quando somos supervisores, a experiência de que quando o supervisando põe aquilo em prática, não é? Não esperou por essa tal emoção, essa tal intuição, e vai a correr muito pressuroso para dar a interpretação correta. Não há interpretação correta sem haver esse impacto emocional e também estético no analista. Não é? Portanto, ele vê a análise como um objeto estético. E, portanto, sem esse impacto que junta a emoção, a compreensão e a beleza do processo analítico dentro do analista, isto sou eu que penso, não pode haver lugar a uma interpretação. Porque senão a interpretação, mesmo que não se queira, é sempre uma evacuação. É sempre um despejo da ansiedade do analista. Compreendeu muito bem, mas foi com a cabeça. Portanto, aquilo não lhe fez uma ressonância emocional total e não está ligada à interpretação por um vínculo estético. Então, se não está ligado por um vínculo estético, também não vai conseguir ajudar o paciente a encontrar, provavelmente, essa falha estética que provavelmente o paciente sofre desde o início da vida. Mas é que o Meltzer tinha se deparado com a tal questão do timing da interpretação. E esta nota tem a ver com o timing da interpretação. Qual é o timing da interpretação? É uma das coisas que os nossos supervisores do passado nos perseguiam, e eu acho que ainda no presente. Tem que se esperar pelo timing certo da interpretação. Ninguém sabe o que isso é. Pois. E o Meltzer diz assim, isso é uma coisa terrível, porque pensarmos que sabemos algo sobre o paciente que não comunicamos nessa ligação entre amor, ódio e aspecto estético, Sim. Se não conseguimos transmitir isso ao paciente e guardamos para nós próprios, então nós estamos na relação com alguém, uma relação de secretismo, em que eu tenho qualquer aspecto escondido na minha mente, que sei qualquer coisa sobre ti, mas não digo. Estou à espera do momento que tu caias, que tu reveles, e isso cria falsidade na relação, que é algo que o Meltzer se preocupa bastante. Não pode haver falsidade no setting, não é? Então, porque é que a emoção tem que estar ligada à interpretação e a emoção tem que estar ligada ao insight? Porque precisamente o Meltzer é o homem que vai fazer a ligação entre a emoção e o intelecto, através dos aspectos que modulam a análise e os aspectos que constituem o lado interpretativo científico da análise. Por isso o Meltzer se preocupa com o aspecto artístico e o aspecto científico da análise. Portanto, na ligação de ambos. Então, eu só vou fazer uma interpretação quando emoção e insight estiverem juntos. Em relação à falsidade, que era uma coisa que, enfim, o Meltzer aborda essa ideia várias vezes, de formas diferentes, da interpretação quando é uma construção, como estava a dizer também, quando é uma construção intelectual, desgarrada da parte emocional. E depois há outra questão, que é uma coisa que o analista pode saber, na verdade pode julgar que sabe sobre o paciente, e aí introduz mais um problema. De facto, é de novo uma questão de omnipotência do analista, de julgar que sabe o que quer que seja, não é? Sobre o paciente, e que espera pelo momento certo para lhe entregar,
para lhe entregar. É terrível esse esperar e, ao mesmo tempo, na pressuposição de que de facto detém um conhecimento que depois vai entregar. Pode não ser nada assim, não é? Mas, sobretudo, a perversão da relação. Sem dúvida. De que sim. estamos numa relação que procuramos a verdade, não é? E eu tenho uma informação crucial sobre o paciente que não a vou partilhar e que mantenho como um segredo. Portanto, é o analista a funcionar de uma maneira psicopatológica, do meu ponto de vista, não é? Porque se aquela informação não pode ser dada, também não é útil, não vale a pena estarmos a pensar no assunto. Se eu tenho uma informação que não posso partilhar, é porque aquilo melhor é pensar sobre o assunto, não é? Antes de estar convencida que tenho agora uma interpretação na carteira para apresentar ao paciente no dia fantástico em que isso faça sentido, não é? Cria um viés muito inautêntico na relação. Estava a pensar ainda numa outra questão, e é depois a reação que o paciente pode ter a certa interpretação. O paciente sente-se horrivelmente mal. Então você já sabia disto há não sei quanto tempo e não me disse nada. Mas depois, o que estava a pensar é exatamente, sente-se mal, reage mal, eventualmente, e estava a pensar numa outra questão, que é reação terapêutica negativa. Uma postura omnipotente de que, de novo, o analista, enquanto o médico que cura, que sabe o que é que se passa com o paciente e, portanto, e depois a certa altura vai-lhe entregando a verdade. E quando há uma reação inesperada, ou o paciente por isso simplesmente não está de acordo, é uma reação terapêutica negativa. Portanto, ou seja, como se fosse difícil de admitir a possibilidade que o analista esteja errado. Claro. Que é uma outra questão, mas eu creio que se liga também com esta problemática da interpretação. Aí já não no timing, mas na atitude interpretativa. Não é? Autoritária. Pois. Portanto, o Meltzer foi para mim, ainda mais importante que o Bion, nesse sentido. Se bem que eu acho que insuficientemente reconhecido o seu lugar de alguém que reconheceu à psicanálise o estatuto de uma relação e de uma relação na qual o analista não está numa posição de superioridade. Ele diz que o analista é um peregrino, porque está a peregrinar com o paciente, está ao lado do paciente. Portanto, esta outra atitude que o Nuno está a falar, e muito bem, diz respeito a uma análise em que o analista vai descobrir o inconsciente do paciente, é uma perspectiva inicial da análise, mas que ainda se mantém em muitos circuitos. A descoberta do inconsciente, a visão de que a psicanálise se destina ao tratamento da transferência como uma resistência e à recapitulação da neurose infantil e, portanto, ao recordar da infância prejudicada, deprimida. É uma perspectiva muito inicial da análise, em que o analista descobre, está lá uma coisa, ele vai descobrir. Nós hoje em dia já sabemos, e sabemos também com o Meltzer, que a gente, quando descobre, estraga. A gente, ao descobrir, está a intervir, está a modificar a coisa em si. Portanto, somos os dois construtores. Aliás, Meltzer é o homem da criação em psicanálise, do aspecto criativo da psicanálise. Desde logo com o setting, não é? E o grande objetivo da análise para Meltzer não é tão pouco a recapitulação da neurose de transferência, nem é tão pouco o recordar do passado infantil. O grande objetivo da análise para Meltzer é a introdução de nós próprios a nós mesmos. Essa é a tarefa da análise, é introduzir-nos a nós mesmos.
E se a tarefa for bem feita, se esse trabalho em conjunto for bem feito, lá está, sem o tal autoritarismo, é um trabalho que se continua por toda uma vida. Se não for assim, o analisando vai estar permanentemente a necessitar de outros analistas, porque está à espera da tal análise conclusiva. Não há análise conclusiva nenhuma. O Meltzer diz-nos que nós temos que continuar a conhecer-nos a vida inteira. Não é? É a vida inteira que temos que continuar a conhecer-nos. Agora, sobre essa questão da autoridade em psicanálise, eu acho que não faz absolutamente falta nenhuma. A haver um autor na psicanálise, o autor é o paciente, que começa como um ator, ou seja, como alguém que tem um destino determinado pela relação de objeto deficiente, perturbada, ou por uma relação interna de objeto, como o Meltzer nos vai dizer, quando o paciente tem uma relação de objeto interna, em que o paciente vive num mundo interno perturbado, que é o caso do claustro, não é? O analista é um ajudante, ajudante de campo. É um ajudante, um assistente também de uma libertação, não é? Porque de ganho da autonomia interna. Claro. E não o contrário. A atitude do analista tem que permitir isso. Mais do que permitir, fomentar. Bem, se calhar podíamos voltar a ouvir a primeira parte do excerto. Sim. The patients are not eager for interpretation. They're not eager for interpretation at all. What they want is attention and interest. And so long as you're paying attention and taking an interest, the patient is bound to be satisfied and gratified. As soon as you start interpreting, you disturb the patient, you upset the patient, you are bound to start dismantling all their own prearranged ideas. You have to wait for emotional intuitions to come to you before you start interpreting. Então podemos pensar um bocadinho no que é que o Meltzer quer dizer com esta experiência que o paciente tem de que a interpretação provoca um desmantelamento, não é? E após isso nós estamos à espera das defesas do paciente, que podem ser negação, rejeição total, ou pode ser também uma associação, pode vir uma associação a propósito da interpretação. É que antes de haver a interpretação, o paciente está a fazer uma coisa muito importante com o analista, que normalmente não se fala, que é está a ter uma comunicação por identificação projetiva. E que é essa comunicação por identificação projetiva comunicativa que desperta a intuição no analista. Portanto, o analista está a ouvir, está a ser receptivo, é uma das qualidades do analista, que não está preocupado em interpretar, não é? A correr muito, vai ter que interpretar, mas isto ainda faz parte da arte da psicanálise. É oferecer-se como um objeto de projeção, da identificação projetiva, comunicativa e também da outra, intrusiva, o que for, do paciente. Mas tem que se oferecer para poder sentir. Se não sentir, se o terapeuta ou o analista não sentir, não se deixar ecoar dentro dele a experiência subjetiva do analisando, não pode haver interpretação. Portanto, o paciente precisa dessa experiência de comunhão. E essa experiência de comunhão é sentida no afeto, no interesse e na disponibilidade para ressoar dentro do analista. Se não sentir que tem essa possibilidade de ressoar dentro do analista, tudo o que o analista lhe possa dizer dificilmente será introjetado por ele. Bom, depois, outro aspecto muito importante que me parece aqui nesta comunicação é que há uma maravilha inerente ao facto de dois seres humanos partilharem uma mesma paisagem mental, não é? Portanto, esse é um momento mágico da análise,
que é o momento em que o analista e o paciente estão a partilhar a mesma emoção, a mesma paisagem mental, o mesmo cenário. E o Meltzer é o autor, do meu ponto de vista, que inaugura uma nova época na psicanálise, que é a época, não é só da construção e da criação, como já falei, acho isso fundamental, mas da partilha. Sem essa partilha não pode haver progresso, crescimento psíquico. Nem o paciente nunca se vai sentir compreendido, nem nunca vai aceitar a interpretação que é útil e que o vai fazer crescer. Não tem possibilidade, porque não se sentiu acompanhado. Pronto, quando o analista fala, é uma tristeza infinita. Não é? Porque esse mundo mágico da fusão acabou. Esse mundo mágico de estarmos os dois em sintonia teve uma ruptura, sofreu uma ruptura. E independentemente do que constitua a interpretação do analista, é sempre um rombo no narcisismo do paciente, na fusão narcísica que o paciente estava a necessitar para poder partilhar a sua experiência. É evidente que é necessário, mas eu penso que é por isso que ele foca aí tão bem esse momento do dismantling, não é? É como quando um bebê está a viver uma experiência extraordinária qualquer, sei lá, nem que seja descobrir uma areiazinha no chão, ou uma luzinha no chão, ou quando está a gatinhar, e a mãe diz assim: tira a mão daí que isso te faz mal, ou pronto, ou isso é só uma sombra, não tenhas medo, ou é só o reflexo do sol. É importante dar nome à coisa em si, mas retirou-lhe a magia da experiência. E o paciente precisa de viver também a tal experiência na transferência. A transferência é também uma vivência, é preciso ser vivida. Se o analista não dá espaço a que seja vivida, é o tal momento da comunhão, então não pode surgir nada a seguir de jeito. Pois. O Meltzer trabalhou com a Bick, com a Esther Bick, e descobriu com ela que antes de haver introjeção de um bom objeto, como dizia a Melanie Klein, portanto que no início o ego frágil se defendia da pulsão de morte, alta ansiedade, projetando-a para fora e depois introjetando o objeto que vinha a constituir o núcleo do seu futuro self, esse bom objeto. A Bick, Esther Bick, trabalhava com o Meltzer, já se tinha debruçado sobre esta questão de que aquilo não podia ser assim, porque a introjeção é um processo psíquico complexo que o ego incipiente do recém-nascido não tem capacidade para fazer. Portanto, se o ego inicial está completamente num estado de fragilidade, algo disperso, precisa de um contentor, portanto, a Bick fala numa experiência de pele psíquica que é dada pela contenção da mãe, pelos braços da mãe, pelo amplexo da mãe, pela ligação da boca do bebê com o mamilo da mãe e com a experiência do sugar, do mamar, que se constrói essa pele psíquica que é uma função psíquica de ter um espaço interno aonde se pode então alojar e introjetar um objeto. Ou seja, antes de termos uma pele psíquica, um espaço psíquico, não há cá essa coisa de introjetar objeto nenhum. E nisto o Meltzer distancia-se imenso de todos os outros kleinianos, da Klein e também, do meu ponto de vista, do Bion. Não é? Porquê? Porque ele vai-nos falar de uma condição prévia à função alfa da mãe, que é a existência de um espaço psíquico. E essa existência desse espaço psíquico que ele descobre no trabalho com o Berry, o trabalho com os autistas. E isto tem tudo a ver com a interpretação. Porquê? Porque o Meltzer, do meu ponto de vista, quando eu leio Meltzer, eu acho que ele está sempre preocupado com a questão da introjeção da análise. Porque o grande objetivo dele é que a análise proporciona, ao analisando,
uma introjeção de uma capacidade analítica. Então, eles suportam o setting, destina-se a modulação da voz, o cuidado com a temperatura e com a distância emocional que ele coloca no manuseamento do setting, destina-se à função de pele, à função de setting, à função de contentor psíquico, no qual vai decorrer a transferência, o qual vai ser introjetado pelo paciente. Ele está sempre preocupado em pegar no bebé analítico e dar-lhe as melhores condições para que ele possa aprender com a experiência. Então, a construção do espaço psíquico é inerente e não se pode construir dentro do paciente se não houver o tal cuidado para com a modulação, para com a temperatura, para com os aspectos não interpretativos da análise. Mas mais importante ainda que o espaço é a tal questão do interesse do analista, da disponibilidade para ser um objeto onde o paciente pode projetar-se, efetuar identificação projetiva, a tal atitude do analista de se interessar, de estar atento e de não contra-transferir. E ele diz que aquilo que o analisando precisa é de não encontrar um analista que contra-transfira, não é? Um analista que contra-transfere é um analista que reage, que mimetiza o paciente. E mimetizar não é a mesma coisa que empatizar. O paciente, por exemplo, está muito eufórico e o analista não percebe o que se está a passar, não dá espaço, não consegue dar espaço a si próprio para refletir o paciente dentro dele, não é? E mimetiza, vai atrás na euforia do paciente, por exemplo, dá uma falsa empatia do que na relação. É fácil fazer isso. É um bocadinho mais difícil não ir nessa linha, não é? Mas refletir empaticamente de outra maneira o tal aspecto com o qual o paciente não pode neste momento coabitar. Hoje em dia quase não faço interpretações no sentido, aquele sentido, o sentido mutativo, não é? Acho que são muito violentas. E digo sinceramente, quando as faço, acho que já não fazem falta nenhuma. Quando chego a fazê-las, já não fazem falta nenhuma. Porque já houve um trabalho construído. O paciente já consegue fazer as ligações entre o presente e o passado, já consegue uma associação e uma compreensão muito importante, muito significativa sobre o seu passado infantil. Quando chegamos a fazer uma interpretação dessas, já temos um historial tão grande de análise percorrido que a maior parte do tempo não utilizamos essas interpretações, utilizamos estas do Meltzer, as exploratórias. E umas outras que ele também fala, não fala aí, mas está implícito, que são umas interpretações de passagem. É uma interpretação que se destina simplesmente a ressituar o paciente no setting. E por isso não é bem uma interpretação, faz parte do setting. Um exemplo que ele dá quando eu trabalho com crianças, mas também com adultos. Quando a criança está no acting de transferência, portanto, nós hoje em dia chamamos a isso uma encenação. A criança está a viver o seu passado no presente, mas de tal maneira no presente, não é, que se pode tornar disruptiva, não é? Pode atacar o espaço físico, pode atacar o analista, não é? Portanto, essa atuação é uma atuação intensa. E a interpretação de passagem é uma interpretação que serve, seja o que for que o analista vá dizer ou vá interpretar, serve para transmitir subliminarmente ao paciente esta mensagem: olha, eu continuo a estar aqui como teu analista, eu não pertenço ao teu passado, não sou teu pai nem tua mãe do presente, não é? E existe uma diferença entre o que estamos a fazer aqui e o que está lá fora. E eu vou continuar atento àquilo que tu estás a sentir e a pensar, e continuar a pensar sobre o que tu estás a viver e a sofrer. E, portanto, eu vou continuar aqui a fazer a minha função analítica. São interpretações de passagem, que significam interpretações que repõem o paciente no seu setting, não é? Que voltam a dar ao paciente a confiança
na possibilidade de transferirem sem encontrarem da parte do analista a tal resposta contra-transferencial. É interessante. Recoloca o paciente, mas recoloca a relação também, não é? Dessa Exato. maneira, porque voltamos ao ponto inicial de exprimir muito claramente a disponibilidade na forma de interesse e atenção. Não é? Bem, doutora Maria José Azevedo, resta-me agradecer-lhe imenso ter aceitado o convite. Eu também. Foi uma oportunidade não só de estudar mais um bocadinho, como de estar aqui consigo, como de participar de uma iniciativa que acho de veras meritória. Muito obrigado, tive muito gosto. Obrigada, Muito eu. obrigado. Quero também agradecer aos nossos ouvintes. Nos próximos episódios, vamos continuar a pensar acerca de outras passagens gravadas de Donald Meltzer. Muito obrigado e até breve. Mental Life. Conversations in Psychoanalysis.